A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos hoje aqui mais uma vez para comentar com os irmãos o Salmo 23. Qual é o versículo, Magda? Versículo 5, que diz assim: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então veja bem, irmãos, prestem bem atenção. Quando o salmista diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que o salmista estava querendo dizer com isso? O salmista Davi, ele estava rodeado de inimigos, de pessoas que queriam o seu mal, que queriam prejudicá-lo. A Bíblia não faz uma referência em que momento era esse da sua vida, visto que Davi, ele teve vários períodos de adversidades, muitos inimigos, e ele estava numa situação em que ele dependia de Deus. Só Deus poderia advogar a sua causa, só Deus poderia pelejar por ele. Isso. Entende? Então, muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, o cristão sincero, ele se vê numa condição assim. Só Deus pode pelejar por ele. Então, para os antigos, a ideia de uma mesa, de uma refeição, era um momento muito mais do que alimentar-se, mas era um momento de comunhão, era um momento de alimentação, de orientação, de instrução. A família se reunia e ali recebia a instrução. Os filhos poderiam tirar suas dúvidas, né? A família poderia trocar informações, contar os seus problemas e receber instrução do cabeça da casa, que era o marido, não é? O salmista aqui, ele diz, olha, preparas uma mesa perante mim. Então, quando a Bíblia diz isso, é momento de nós entendermos que na batalha, irmão, que talvez você, e só você sabe como você está enfrentando essa batalha, é hora de parar para sentar-se à mesa com Deus, para receber instrução do Senhor, para receber orientação do Senhor, para você contar para Deus as suas dúvidas, seus medos, suas fraquezas. É um momento muito importante onde o cristão, Magda, ele tem que aprender que às vezes é necessário parar para receber instrução. Por quê, irmãos? Veja só, nós separamos aqui alguns versículos e nós queríamos mostrar para os irmãos. 2 Coríntios, Magda, capítulo 10, versículo 4 e 5. E 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. 4 e 5 diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Eu queria ressaltar também um detalhe importante a respeito do que ele falou sobre preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preparar uma mesa, um momento em que você está passando por uma tribulação, por um problema, por uma crise, é também a mesa, além da ideia de instrução, de uma reunião, de você receber uma direção, é também o momento que você refere mesa, alimentação. Então, um momento desse, em que você está numa batalha contra o inimigo, seja ele qual for, né, de que área for da sua vida, você precisa de alimentação. Então, como é que você vai alcançar essa alimentação e essa nutrição, vamos dizer assim, na presença de Deus? Então, quando o salmista diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, Davi estava numa grande batalha, né? Ele tinha a sua batalha interna, porque ele estava com medo do inimigo, ele tinha que enfrentar exércitos, né, poderosos, ele tinha que enfrentar o seu inimigo, que era Saul, que queria matá-lo. Então ele estava ali passando por tribulação emocional, né, e física também, porque ele ficava cansado, né, das batalhas. Então esse é o momento em que a gente precisa de mais alimentação. O momento em que você está se sentindo fraco, desnutrido espiritualmente, né? Essa mesa também nos traz a ideia de
alimentação. E aonde é que você vai conseguir nutrição e alimentação para um momento como esse? O momento da batalha é um momento de muito desgaste. Você tem um desgaste emocional, você tem um desgaste físico, e não é diferente conosco, irmãos. Quando cada um de nós enfrenta uma crise, uma batalha contra um inimigo, seja ele de que área for, né? Você precisa estar bem alimentado para você conseguir batalhar, né? Então, o que precisamos? Nos nutrir da presença de Deus e da palavra de Deus, que a gente sempre costuma dizer aqui no nosso canal, né? Nós temos sido bem repetitivos nessa área. Se alimentar da palavra de Deus. Não tem outro alimento, não tem livro, não tem profecia, nada nem ninguém vai te alimentar espiritualmente para uma batalha como essa contra o inimigo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então veja bem, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então você tem que entender que a batalha é espiritual. Você tem que entender que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então, por mais que possa aparentemente parecer para a pessoa que é uma batalha pessoal, uma batalha que entre pessoas, entre situações normais, mas na vida de um cristão não é normal. Existe por trás de tudo isso o intuito de uma batalha espiritual para quê? Para derrubar o servo de Deus. Entende? Então, quando o salmista ele diz: preparas uma mesa perante mim, essa mesa quem tem que preparar é o Senhor, e ele tem uma mesa preparada para te trazer, como nós estamos falando aqui, alimentação, nutrição. Você precisa estar fortalecido e você precisa receber provisões de Deus. E essas provisões incluem não só a alimentação, né, mas inclui as armas. As armas também. Né? Então, essa provisão, ela inclui a nutrição para a sua alma, o alimento para a sua alma e as armas que estão junto com esse processo de fortalecimento espiritual para você enfrentar essa luta. Olha só, Magda, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Então, em Efésios capítulo 6, do 10 ao 18, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você está vendo que a batalha ela é espiritual? As instruções que o apóstolo Paulo está dando aqui em Efésios, ele fala das características dessa armadura que vai fazer com que o cristão esteja apto, preparado para uma batalha espiritual, Magda. É verdade. Ela é espiritual por quê? Porque nessa demanda que você de repente está enfrentando, seja de que ordem for,
a sua queda vai ter um efeito muito maior no mundo espiritual. Derrubar uma pessoa normal é uma coisa, mas derrubar um servo de Deus, fazer um servo de Deus tropeçar, fazer um servo de Deus estar embaraçado, é calar uma voz, é calar uma testemunha da verdade. E isso não glorifica o nome do Senhor. A tua queda, e nós aqui estamos nos referindo, né, mas das pessoas que realmente tiveram uma experiência de salvação, né, uma experiência de arrependimento de pecado. Então, a queda de um servo de Deus, um tropeço de um servo de Deus, tem um efeito muito maior do que de uma pessoa comum. Vamos dar um exemplo? Né? Uma pessoa, por exemplo, que ela é um ímpio, né? Ela vive bebendo, se de repente ela se envolve numa confusão e ela vai extravasar num bar, ela vai, como diz aí, né, encher a cara, é uma coisa. Agora, um cristão, um servo de Deus, que de repente ele vai minando as suas forças, ele não vai para a mesa do Senhor, não recebe nutrição, ele não vigia e não procura assentar-se à mesa com Deus para receber provisões espirituais. Ele vai subestimando o perigo e ele tropeça e ele cai. Olha o escândalo. Ou ele quer usar armas carnais. Carnais. Com a minha força humana, eu vou batalhar essa batalha e vou vencer. Né? Com o meu diálogo, com a minha forma de agir, com a minha atitude diferente, numa questão ou outra, eu vou conseguir. E ele esquece que as armas são espirituais. E ele não busca as armas espirituais. Verdade. Então, o que acontece nessa batalha? Ele vai se embaraçando, acaba caindo diante do inimigo. Verdade. E aí o inimigo, ele quer realmente ver um servo de Deus envergonhado, abatido e deprimido, né? E você observa, irmão, queremos dizer que até nas coisas da vida, você aí no seu trabalho secular, não ignore não, pensando que não, é só lá na obra de Deus, quando eu estou evangelizando, quando eu estou de repente na igreja, quando eu vou fazer uma visita, quando eu vou pregar numa praça, aí o inimigo se levanta. Não, irmão. Ele se levanta no seu trabalho secular, ele se levanta no colégio, na faculdade, né? De repente você está no meio familiar, nas coisas corriqueiras da vida. Porque o inimigo sabe que você caindo, você tropeçando, traz um prejuízo espiritual muito grande para a sua vida e para a vida daqueles que te observam, para o testemunho. Para o testemunho. Né? E não vai glorificar o nome do Senhor, porque você é abatido, oprimido, né, impaciente, irado, né, por causa da opressão do inimigo. A Bíblia diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Nesse ponto que a pessoa chega de opressão, por estar sofrendo uma pressão no trabalho de um chefe, ou no meio familiar, em meio a uma fofoca, ou uma maledicência, falou de você isso, falou aquilo. Qual é a nossa tendência natural, irmãos? Se irar. Se irar. E a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aonde você não corre para Deus, você não se humilha na presença de Deus e não pede que Deus faça justiça à tua causa. No momento como esse, o que você faz? Você se ira. Aí você vai tomar satisfação, você arruma uma briga no meio familiar. Infelizmente, não deveria acontecer, mas no meio familiar, onde todos são evangélicos, infelizmente é o que mais acontece. A fofoca, a maledicência, né? A pessoa querer tirar uma vantagem ou prejudicar, né? Com uma atitude, querer prejudicar um familiar, né? Até sem você entender o porquê que aquilo está acontecendo. Mas, como ele acabou de falar, nossas armas não são carnais.
né? A gente precisa buscar as armas espirituais que está ensinando aqui em Efésios. Verdade. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Em Filipenses 4, no versículo 13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Viu, irmão? A importância de você assentar-se à mesa com o Senhor para receber provisões do Senhor. Para você receber provisões do Senhor. Porque quando você está à mesa com o Senhor, não vai te faltar provisões. Não vai te faltar estratégias, não vai te faltar instruções, alimentação, fortalecimento, renovar suas forças, armas. Não é? Não vai te faltar isso. Deus vai sempre manter você muito bem alimentado, orientado, avisado, te dando instruções e te fortalecendo, porque a sua força vem do Senhor. E tudo isso que nós estamos falando aqui, os seus adversários estão observando a sua conduta. Porque nessa batalha, não é, Magda? Nessa batalha em que você está recebendo ali instruções do Senhor, em que você está recebendo nutrição do Senhor, e quanto mais esse adversário ele se levanta nessa batalha contra você, ele vai começar a ficar confundido da forma como você está tratando essa batalha. É verdade. A maneira como você está agindo no meio dessa batalha. Os livramentos que estão vindo, a sua maneira de conduzir, a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de agir, começa a confundir o adversário. E de repente ele espera de você, bom, agora ele vai cair, agora ele tropeça, agora ele se embaraça. E Deus está te dando ali instrução, alimentação, fortalecimento, direção, armas. Você recebe fortalecimento do Senhor. Não é, Magda? Agora, Deus ele vai te conceder também, irmão, dentre dessas provisões, sabedoria. Vê, irmã Magda, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus. Quem é que vai prover isso para você? É Deus. E aonde você vai adquirir esse contato com Deus? No momento que você para alimentar-se da mesa do Senhor. Olha o Salmo 18, versículo 28. No Salmo 18, do versículo 28, diz assim: porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Esclarecimento. A mesa do Senhor, numa batalha que você estiver contra o inimigo, você precisa de esclarecimento. Você precisa de sabedoria, de nutrição, de fortalecimento. E você também precisa de esclarecimento. Que Deus é quem vai te dar as estratégias e as armas certas também. Porque não é qualquer arma em qualquer tempo, né? Num determinado momento é uma arma. Num determinado momento já é outra arma, que é o Senhor que vai te mostrar, vai te esclarecer nesse sentido. Viu? O Senhor esclarecerá minhas trevas. Existem coisas ocultas, intenções ocultas, que só Deus sabe, você não sabe. Não sabe. Às vezes são pessoas que você pensa até que são amigos, que não seriam capazes de tramar alguma coisa contra você, de embaraçar sua vida cristã, de ver você passar por embaraços na sua vida, por querer desonrar você, querer humilhar você, enfim. Só Deus sabe o que vai no coração dessas pessoas, ou essa situação que está te envolvendo, procurando a sua destruição e não a sua edificação. O Senhor esclarecerá
As minhas trevas. As minhas trevas, coisas que estão ocultas a você. Porque, Magda, muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, a tribulação, a batalha, o clamor e a confusão que uma batalha traz, ela estimula muito mais as suas emoções do que a sua razão. Verdade. Porque o intuito é esse, estimular as suas emoções, para que você haja por impulso, para que você haja de maneira, digamos assim, natural, por instinto natural. Mas a batalha é espiritual. O que está aí, irmãos, é algo muito mais do que simplesmente embaraçar você. Existe por trás de tudo isso uma batalha espiritual, querendo a sua destruição e querendo trazer para a sua vida, não é? O embaraço e o escândalo. Então veja só, Magda, Deus te dará livramento, tenha certeza disso. Salmo 91, versículo 14 ao 16. Então no Salmo 91, do 14 ao 16, diz assim: Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Veja como é que é importante o relacionamento com Deus. Pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Tá vendo? Quando nós insistimos com os irmãos, para que os irmãos invistam no seu relacionamento com Deus, na sua vida devocional, você está estreitando a sua comunhão com o Senhor, o seu relacionamento com Deus. Aquele que teve uma experiência real e genuína, Magda, de salvação, de novo nascimento, ele faz isso de uma forma bem natural. E grandes benefícios, consequentemente, ele traz para a sua vida. Um Deus que o provê até nas batalhas. Deus o provê, Deus o instrui, Deus o alimenta, Deus o reveste das armas necessárias para aquela batalha específica, como você bem falou. Para cada batalha é uma arma específica. E aí Deus vai te dar a instrução para que você use a arma específica para trazer a você livramento. Então, irmãos, vamos agora identificar quem é esse inimigo? Veja só, Magda, o Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem são esses inimigos? No hebraico, irmãos, tem uma definição muito especial, e ela quer dizer aquilo que te causa aflição, aquilo que lhe incomoda, aquilo que lhe importuna. E aí nós podemos perguntar, né? Cada um pode responder a si mesmo, o que é que te traz aflição? O que é que está trazendo aflição para você? Um trauma, um sentimento de angústia, uma depressão, uma decepção, um relacionamento conjugal, familiar, como ela falou, relacionamento com você mesmo, algo que você não consegue identificar, ou é no trabalho, ou é o vizinho, a situação financeira. O que é que está causando aflição em você? Você precisa identificar isso. Porque os seus inimigos, aqui define como aquilo que lhe causa aflição. Pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento, pode ser uma situação, pode ser um pecado, tudo aquilo que te traz aflição. Então, quando o Espírito Santo, ele é o nosso professor, ele nos ensina todas as coisas, ele nos fará lembrar de todas as coisas, o Espírito Santo que nos convence de todas as coisas, do pecado, da justiça e do juízo, é ele quem vai mostrar para você e para mim, e vai nos mostrar de uma maneira tão clara aquilo que está te causando aflição. Qual é o seu inimigo, Magda? Qual é o meu inimigo? Qual é o seu inimigo, irmão? Porque a arma, a batalha, ela é espiritual. Não perca o foco disso. Além de ser espiritual, pode ver que está no plural.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele citou várias coisas. Pode ser um sentimento, pode ser um trauma, pode ser uma pessoa específica, podem ser várias pessoas. Então, irmãos, você pode estar numa situação hoje de que você está rodeado de inimigos. Tem o teu sentimento interno, angustiante, que você convive todos os dias e não fala para ninguém, ninguém sabe. Tem uma tristeza profunda que muitas das vezes até não tem um motivo aparente, mas está ali. Você convive todos os dias com ela. Seja como for, ou seja, de que forma for, ou seja, quantos forem os seus inimigos, irmãos, a resposta é: Deus é quem vai te livrar de todos. Porque diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Veja lá Mateus, Magda, capítulo 6, versículo 13. Então, em Mateus 6, 13, diz assim: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Veja, Magda, livra-nos do mal. No grego quer dizer a mesma coisa. Mal, aquilo que te causa aflição. É bíblico você pedir: Senhor, livra-me daquilo que me causa aflição. Então, o que é que está causando aflição em você? Identifica. Muitas das vezes o adversário, eu falo aqui, o adversário, ele pode ser, irmãos, se transfigurar num vizinho, pode se transfigurar numa enfermidade, pode ser, irmãos, numa situação de julgo desigual. E como é que eu sei que ele é o meu inimigo? Porque está me causando aflição. É um inimigo. É um inimigo. Por pior que isso possa cair assim na sua compreensão, às vezes, um filho rebelde, que não quer nada com a palavra de Deus, que blasfema até do Senhor, um parente, um pai, uma mãe, está ali e tem prazer em ofender o Deus a quem você serve, e você insiste em manter um relacionamento com esse tipo de pessoa que tem te causado tanta aflição. E tanto dano, né? Dano. E muitas das vezes é uma coisa até muito séria da gente pensar e refletir, e muitas das vezes causa enfermidade. Enfermidade. Porque muitas das vezes, por ser um parente, você mora na mesma casa e você não pode sair, não tem condições financeiras para sair daquela casa. Como a gente sabe o que acontece? Eu não tenho ainda condições de sair, meu pai está me oprimindo todos os dias, ou é a minha mãe, ou meu irmão, mas eu ainda não tenho o suficiente para alugar um canto para mim e sair desse ambiente. E você, infelizmente, necessita conviver com aquela opressão todos os dias. Aonde é que você vai encontrar refrigério, né, o escape, para que tudo aquilo que você está recebendo de ofensa, né, de implicância, às vezes é uma implicância gratuita, você vai encontrar o refrigério, o escape na presença de Deus. Você vai ter que buscar as armas certas na hora certa, a hora de calar, a hora que você não vai, Deus vai falar: fica quieto, busque em mim o refrigério, o consolo, o sossego, porque a nossa tendência natural de todo ser humano, de cada um de nós, é responder, ou é fazer uma malcriação, ou é de repente pensar em agredir, né? Isso tudo pode vir no momento de uma opressão na nossa mente, no nosso coração. Mas aonde que você tem que estar atento à voz do Senhor, né? É a voz do Senhor que você tem que estar buscando em todo o tempo que você estiver nesse ambiente, até que um dia o Senhor, com certeza, como a gente sabe que o Senhor ele dá livramento, ele vai te livrar, ele vai te abrir uma porta para você ir para um outro lugar. Ou se é no trabalho, Deus vai te abrir a porta de um outro emprego, né? Mas são situações, irmãos, que o Senhor nos treina. Ele nos treina na adversidade mesmo, né? Onde a gente vai adquirindo o quê? Maturidade espiritual, vivência com Deus, relacionamento com Deus. Às vezes é tão bonito a gente falar
Irmão, busca um relacionamento com Deus. É bonito falar isso, mas acontece que é bonito você ir para a igreja, adorar a Deus, levantar a mão para o alto, ou em casa mesmo, você está louvando, está sentindo a presença de Deus, porque está tudo bem. Eu estou num relacionamento com Deus ótimo, maravilhoso. E quando tudo está ruim? Ou quando você está sendo oprimido dentro de casa por alguém, por um parente seu? Como ter o relacionamento com Deus é nesse momento, irmão. É nesse momento que é primordial, que é importantíssimo você ter esse relacionamento com Deus e estreitar esse relacionamento. É onde Deus ele te amadurece. Porque senão você vai ser sempre menino, inconstante, né? Um dia eu tô bem, um dia eu tô mal, um dia eu tô bem-humorado, um dia eu tô mal-humorado. E Deus quer filhos maduros. A Bíblia tem vários exemplos que nos mostra isso. Que o Senhor, ele quer nos treinar, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos aparelhar para as batalhas. As batalhas são necessárias. Às vezes a gente pensa, o cristão tá tudo bem, tá vivendo mil maravilhas, mas não vai ser sempre assim, porque tem o dia mau, tem as fases boas e ruins, aonde nós temos que aprender tanto a estar na fase boa e glorificar a Deus, mas também aprender na fase ruim como batalhar com Deus, porque Ele é o nosso ajudador, não é verdade? E é interessante que nessa mesa, Magda, onde Deus vai dar instrução, Deus vai dizer para você se é para você permanecer nesse ambiente, porque Ele tem algo mais a fazer, ou se Deus quer que você saia. Porque há muitas pessoas que não têm coragem de tomar uma atitude, às vezes ela recebe de Deus uma instrução para sair e ela se mantém num jugo desigual. Isso também é um outro caso. Por causa do medo. Ela não tem coragem de sair. Ela não tem coragem de tomar uma atitude. Ela já recebeu uma instrução de Deus, ela já recebeu uma orientação de Deus, mas ela tem medo de agir, ela tem medo de tomar uma atitude. E o que acontece? Ela se põe num jugo desigual, ela se permite ser oprimida, ela se permite, e você não pode se permitir isso. Você não pode dar ao adversário, você não pode dar ao adversário o direito sobre você. Porque nós estamos falando de uma batalha, e numa batalha, o que é uma batalha, irmãos? A resistência. Existe a contra-ofensiva. Então você não pode usar armas naturais, porque há pessoas, Magda, que, por exemplo, ela está ali num ambiente desigual, num jugo desigual, e a opressão como faz endoidecer até o sábio, e Deus já deu ordem para que essa pessoa tome uma atitude e saia daquela situação, e ela, em nome até mesmo do parentesco, ela se submete àquela situação, vai vir o dia mau, e quando chegar o dia mau, coisas terríveis podem acontecer. Já é um outro caso. Já é um outro caso. Um outro caso que acontece muito também. Por isso a importância das estratégias de Deus, e de ouvir a voz de Deus. O detalhe, irmãos, que é o segredo, vamos dizer assim, da vitória, é você estar na direção de Deus e você aprender a ouvir a instrução de Deus no momento em que você está atribulado e muitas das vezes tem dificuldade. Isso acontece muito, de ouvir a voz de Deus. Se você está com essa dificuldade, não faça nada. Espera Deus falar, né? Deus ainda não falou, ou eu não estou conseguindo entender ou ouvir direito. Então, para não tomar uma atitude precipitada e se embaraçar ainda mais, porque isso também às vezes acontece, você tem que, Senhor, eu preciso que o Senhor fale. Ainda não estou conseguindo ouvir, eu não estou conseguindo enxergar. A falha sempre está em nós. Não. Deus, ele às vezes usa pessoas para dar conselho. Isso acontece, né? Vem um irmão em Cristo dar um conselho, ele usa a palavra de Deus, ele fala na palavra, mas às vezes a gente está tão endurecido por causa da opressão e tão desorientado com a confusão mental que às vezes a gente não está identificando, e isso é perigoso. É perigoso, a gente tem que parar, ficar quieto, como você falou no início, vamos sossegar, ficar quieto e tentar ouvir a voz de Deus. E um detalhe importante, a voz mansa e delicada, como Elias.
Elias estava fugindo lá, entrou na caverna, ficou lá, escondido. Mas ele, segundo o texto, veio o terremoto, vento forte, o fogo. Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. Por isso a importância de você estar com o seu coração sossegado, quieto, esperando ouvir a voz mansa e delicada do Senhor. Vamos ver lá, Magda, Mateus capítulo 11, versículo 28. Em Mateus 11, 28, 29 ao 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. Não receba o jugo do homem. Não fique carregando cangas, fardos, jugo desigual. Você precisa identificar se a situação que você está vivendo está te trazendo prejuízo espiritual, está te trazendo uma desestabilização emocional e espiritual. Você precisa sentar-se à mesa com o Senhor. A mesa, como nós vimos lá no princípio dessa nossa conversa, é um momento não só de alimentação, de instrução, de orientação. Porque só Deus pode dar a você as instruções, as estratégias para que você possa identificar no meio dessas trevas como agir. Isso. Às vezes aquela pessoa que está te afagando, mas ela só te afaga porque quer te empurrar cada vez mais para o abismo. Talvez aquele cliente que você acha que é muito bom, que se você perdê-lo, você estará perdido. Não. Eu soube de um caso, um conhecido meu, muitos anos, ele disse que ele tinha um cliente, esse irmão, ele era um servo de Deus, e ele tinha um cliente, e ele era o melhor cliente que ele tinha. E quando, todas as vezes que ele ia visitar esse cliente, ele era ultrajado porque ele era cristão. Ele era ofendido, esse cliente debochava da fé dele, tratava ele mal, de graça assim. Tudo era motivo para denegrir aquele irmão. E ele contou para mim que no dia que houve lá um entrave entre eles, e que esse cliente, olha, a partir de hoje você não trabalha mais para mim, você não vai me fornecer mais os seus serviços. Ele chegou na empresa dele e falou assim: e agora? Eu tenho despesas, eu tenho funcionários para pagar, e esse era o meu melhor cliente. E ele contou para mim que Deus operou uma maravilha tão grande no trabalho dele, que levantou um cliente melhor do que aquele que ele tinha perdido. E ele falou assim: olha, e um cliente que me respeita, que me trata bem. Deus é um Deus provedor, irmão. Muitas das vezes você não se vê sem aquilo, você acha que aquilo ali, apesar de estar trazendo a você aflição, tribulação, desestabiliza você emocionalmente e espiritualmente, você acha que é isso mesmo. Mas se você não está conseguindo discernir, e a Bíblia diz o quê? Deus esclarecerá minhas trevas. Você não está conseguindo nem sentar-se à mesa com Deus, como é que você vai sair? Como é que você vai agir? Aquilo está me oprimindo, aquilo está me trazendo aflição, Senhor. O que faço? Esse é o momento de você assentar-se à mesa com Deus, para receber de Deus as provisões. E o teu adversário, quando começar a ver que você não se desestabiliza mais, que você não está mais oprimido, o que está acontecendo? Não consigo oprimi-lo mais, não consigo atingi-lo, não consigo mais colocar canga no pescoço dele, não estou conseguindo arrastá-lo para uma situação de estresse.
tudo que eu estou maquinando contra ele está se voltando contra mim mesmo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que Deus vai começar a te instruir, o que Deus vai começar a nutrir você, a te prover de instruções e de armas, você pode ter certeza de uma coisa: o teu adversário, seja ele quem for, ele vai ver. E vai ficar confundido e envergonhado. É Exatamente. o que a Bíblia diz. Deus confunde e envergonha os nossos inimigos. Os nossos inimigos. Entendeu, irmãos? Então essa primeira parte desse versículo tão precioso, não é? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Se até esse momento você tem estado aí oprimido, sossega. Você tem tido explosões de sentimentos, você tem partido para as suas próprias armas, que é natural. É do homem natural. É do homem natural. É momento de você parar. Porque o Deus que provê, o Deus que é o seu pastor, ele tem uma mesa para você. Ela está recheada de provisões e de armas específicas e de orientações específicas para essa situação que você está vivendo. E Deus vai te dar direção, Deus vai esclarecer as suas trevas e Deus vai pelejar por você. E pode ter certeza que o seu adversário, aquilo que está lhe causando aflição, seja que inimigo foi esse, né, Magda? Seja qual for. Não vai mais ter efeito sobre a sua vida. Porque o jugo de Jesus é suave. É suave. O seu fardo é leve. Por É isso leve. que ele diz, aprendei de mim. Na mesa do Senhor você vai aprender e receber todas as instruções necessárias para vencer essa batalha com Deus. Porque ele também peleja, né, por nós, como diz a Bíblia. Então, irmãos, fiquem com essa palavra. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.